Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma resolução de provas do IDIB, Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Isso aqui foi para o cargo de fiscal. Então vamos para a nossa resolução. Considere uma progressão aritmética onde o primeiro termo é igual a 2 vezes a sua razão e se tem A5 mais A9 igual a 32. Assinale a alternativa que indica corretamente o valor do primeiro termo dessa PA. Primeira informação que nós temos é essa aqui, que o primeiro termo será igual a 2 vezes a razão, beleza? Então, primeira coisa que a gente tem. Segunda é que o A5 mais o A9 será igual a 32. O que a gente faz? Bom, aqui nós temos o A1. Qualquer termo, a gente pode escrever ele em termos do A1. Como que a gente faz isso? Usamos a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Tá? Então, vamos lá. Para achar qualquer termo de uma progressão aritmética, que eu chamo de AN, esse N é a posição, é o A9, é o A5, é o A7, seja lá quem for. Essa é a fórmula, A1 mais aí, N menos 1 vezes a razão, beleza? Beleza. Então, como eu quero ficar com que eu tenho dois termos diferentes, eu vou escrever os dois em função de um só, que no caso é o A1. O que seria o A5? Olha para a fórmula. O A5 vai ser o primeiro termo, no caso, o A1, mais... Perceba que aqui é N menos 1. A posição dele não é 5, então o N aqui está valendo 5. 5 menos 1, 4. Então, eu venho e coloco um 4 aqui. Vezes quem? O R, que é a minha razão. Então, o A5 é A1 mais 4 vezes a razão. Mais, vou fazer a mesma coisa com o A9. O A9 é o primeiro termo, mais N menos 1 vezes R. A posição aqui é 9, então 9 menos 1 dá 8. Então, 8 vezes R. Tudo isso tem que dar o quê? 32. Então, veja bem, aqui eu tenho o A5, esses dois primeiros valores, e aqui eu tenho o A9. O que eu vou fazer agora? Bom, eu posso trabalhar aqui com duas letras, o A1, que é uma letra desconhecida, e o R, que é uma letra desconhecida. Só que eu sei que o A1 pode ser substituído pelo 2R. Assim, eu vou ficar apenas com a letra R, sendo a minha incógnita. Então, eu vou usar esse conhecimento aqui de cima e jogar aqui embaixo. Então, vai ficar assim, eu tenho um AR aqui, um A1, o A1 eu vou trocar pelo 2R. Então, fica 2R mais, aí aqui já está 4R, mais, quem é o A1? O A1 é a mesma coisa que 2R de novo. Então, 2R mais aí o 8R igual a 32. Perceba o que eu fiz. Peguei termos diferentes, coloquei eles em função do primeiro termo e troquei o primeiro termo por algo relacionado à letra R. Agora, a única incógnita da minha equação é o R. 2 mais 4, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 8, 16. Ou seja, 16 vezes a razão, ou seja, 16R, igual a 32. O R, então, fica, o 16 passa dividindo, fica 32 dividido por 16. 32 por 16 é igual a 2. Isso significa que a razão da minha progressão é o número 2. Mas o que é mesmo que o enunciado me pediu? O enunciado me pediu o valor desse carinha aqui, o A1. Então, eu já sei que o A1 é igual a 2 vezes a razão. Logo, o A1 será 2 vezes 2, porque 2 é o valor da razão. Então, A1 é igual a 4, ou seja, alternativa C. Considerando um livro de 200 páginas, sendo elas numeradas de 1 a 200, assinale a alternativa que indica corretamente a quantidade de vezes que o número 3 aparece na numeração de página. Então, digamos que você tivesse que escrever de 1 a 200. Quantas vezes você escreveria o número 3? Essa é a pergunta, beleza? Então, o que acontece? Vamos olhar primeiro para os números de 1 a 100 e depois de 101 até 200, tá bom? Você poderia resolver de outra maneira. Foi a que me veio na mente agora. Então, veja só. Eu tenho o número 3, eu vou colocar 03, gente, só para poder ficar organizado, tá? Aí vem a página 13, tem a página 1, que é a primeira página 2. A primeira vez que o número 3 aparece é o 3. Tá? Aí tem o 13, aí vem o 23,
aí vem o 33, aí toca o barco até chegar no 93. Lembra, a gente está preocupado de ver, por enquanto, do 1 ao 100. Você pode até escrever aqui, ó, de 1 até 100, belezinha? Tá, e agora? Agora eu tenho que contar quantas vezes o 3 aparece, certo? Bom, quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho 10 elementos. Se você contar nos seus dedos 0, 13, 23, 33, 43, 53, até o 93, você vai achar 10. Só que, no caso do 33, o 3 apareceu 2 vezes. Então, além de colocar 10 vezes, porque eu tenho 10 valores aqui nessa sequência, eu tenho uma onde o 3 aparece uma vez a mais. No caso, aqui o 33 vai aparecer 11 vezes, certo? Perdão, o 3 aparecerá 11 vezes. Mas, professor, e o 34? Calma aí que a gente vai chegar lá. Vamos pensar primeiro só nos que terminam com 3, beleza? E agora, professor? Bom, agora nós vamos analisar do 101 até o 200, beleza? Vai ser a mesma ideia. Eu vou ter o 103, aí vai ter o 113, 123, 133 e toco o barco até o 193, última vez que o 3 aparece. Veja que é a mesma coisa daqui de cima, a única diferença é que o número 1 está acompanhando aqui, ó, 0, 3, 13, 23 e 1 aqui do lado. Logo, a ideia é a mesma. Eu tenho 10 valores aqui, só que tem em um dos casos que o 3 vai aparecer mais de uma vez. Então, novamente, o 3 vai aparecer 11 vezes aqui. Então, 11 vezes... Professor, mas e o 134? Calma aí. Então, espera aí. Pensamos, então, só nos que terminam com 3. Agora, nós vamos pensar naqueles que têm o 3 em outra posição, beleza? E o que é que a gente vai fazer agora? Temos dois casos, do 1 ao 100 de novo. Então, do 1 ao 100. O que é que eu vou fazer do 1 ao 100? Agora, eu vou analisar aqueles números que não terminam com 3, mas que têm o 3. Por exemplo, tem o 30, o 31, o 32, o 33, aí vai embora até o 39. Bom, aqui eu tenho 10 números. Se você contar nos dedos, do 30 ao 39 tem 10. Tem gente que confunde, mas tem que lembrar que o 0 acaba dando 10, porque daqui do 1 ao 9 é 9, aí tem o 0 para virar 10. Mas o 33 já foi considerado, né? Então a gente vai excluir ele, porque eu já contei ele lá em cima. Então, no caso, ao invés de 10, eu tenho apenas 9 valores, certinho? E o que mais? Raciocínio idêntico. Quando eu vou pensar do 101, né? Do 101 ao 200. Do 101 ao 200, eu vou ter quem? O 130, o 131, o 132, o 133, até o 139, beleza? Então, aqui nós temos 10 valores, novamente igual lá em cima, só que o 133 já foi considerado no caso anterior. Então, no caso aqui, vai dar só 9. Então, quantas vezes o 3 apareceu? 11 com 11, 22, mais 18, que são esses dois 9, vai dar 40. Logo, a alternativa B é a nossa alternativa correta. Sejam os conjuntos A, B e C, assinale a alternativa que indica corretamente o conjunto X. O que é o conjunto X? É a união de B, A e B, interseção C. Pessoal, essa aqui é uma questão simples, mas que, como ela não vem de mão beijada, as pessoas se confundem. Mas o que é o conjunto A? Basta resolver as potenciações. 2 elevado a 1, gente, é o próprio 2. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que no caso dá 8. E aí segue, vai só dobrando, né? 2 à quarta, 16, e depois o 32. Então, em outras palavras, esse é o conjunto A. De modo análogo, o conjunto B é 3 elevado a 1, que é o próprio 3, 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9. Aí o 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que no caso dá 27. Aí basta ir multiplicando por 3, né? Então, 27 vezes 3 dá 81, e depois 243. O que é, então, essa primeira parte que está dentro do parênteses? Porque a primeira que a gente precisa fazer é o A união B. Então, A
união B. Eu não vou escrever todos para não ficar demorado, mas basicamente você tem que juntar o conjunto de cima com o de baixo, colocando em ordem crescente. Então, você tem 2, 3, 4, vamos lá, 2, 3, 4, aí vem o 8, aí vem o 9. Aí você coloca os outros em ordem crescente aí, beleza? Eu não vou colocar para a gente não demorar demais. Então, basicamente, todos esses valores têm que entrar aqui na união. Aí depois você vai pegar A, união B, interseção C. Ou seja, eu vou olhar para esse conjunto aqui que eu acabei de encontrar e ver o que é que há de comum com o conjunto C. Então, olhando para o conjunto C, eu percebo que o 2, o 3 e o 4 aparecem no C, e o 2, 3 e 4 também aparecem no A união B. Então, a interseção são esses elementos que aparecem nos dois. Nenhum dos outros elementos, no caso o 5 e o 6, não aparecem no A união B. Então, aqui eu coloco o quê? 2, 3 e 4. Prontinho, só isso, né? A alternativa A, nesse caso, é a alternativa correta. Bom, nós temos aqui uma sequência e nós temos, então, que identificar qual é o valor que está faltando aqui. Se você tentou usar os métodos que eu ensinei lá no nosso curso da adição, multiplicação, né, você deve ter se frustrado. Eu acredito que muita gente ficou confusa nessa questão aqui. Mas qual é a ideia? Sempre que você tenta usar aqueles padrões que eu ensinei e não dá certo, o que é que você vai fazer? Você vai usar os conjuntos especiais, que são aqueles que eu também ensino lá no nosso curso de sequência. Um dos conjuntos especiais que gosta de ser cobrado no IDIB é o conjunto dos números primos. Os números primos caem constantemente nos concursos do IDIB. Quem são os números primos? Aqui nós temos os números que são divisíveis por 2 que são divisíveis por ele mesmo e por 1, certo? Então, nós temos, por exemplo, o 2, o 3, o 5, o 7, aí vem o 11, aí vem o 13, aí vem o 17, vem o 19, aí vem o 23. São os primeiros números primos. O que é que você tem que notar? Esquece o 2 aqui. Perceba uma coisa. 3 mais 1, 4. 5 mais 1, 6. 7 mais 1, 8. 11 mais 1, 12. 13 mais 1, 14. 17 mais 1, 18. Então, 19 mais 1 vai dar 20. Alternativa D. E, por fim, 23 mais 1, 24. Então, ele pegou os números primos, que são ímpares, né, os maiores que 2, e acabou obtendo o resultado aqui somando mais 1. Tá? Então, se você ficou confuso, guarda isso para os próximos concursos que se você for fazer. Tá? Caiu sequência, tenta usar o padrão de adição e multiplicação. Não deu certo. Quando que eu falo de padrão de multiplicação, eu falo assim, comparando com o anterior, com o da frente. O que é que você tem que fazer? Usar os conjuntos especiais. Geralmente ajuda. Nesse caso, ajuda, que no caso é o conjunto dos números primos. Então é isso aí. Valeu!